honra, né? Como eu falei, né? Temos o pastor Roberto. Quando nasceu no coração desse culto, eu falei, quem vamos chamar? Né? Pastor Roberto. Foi a primeira pessoa, né? Que tem sido aquele servo, né? Dia a dia, com o pastor, né? Tem sido assim aquele submisso, mas aquela ovelha também, né? É uma pessoa muito especial, né? Que tem alegrado o coração de Deus, o nosso coração. E nós queremos orar contigo agora, né? Para que o Senhor possa estar usando como tem usado sempre, tá? Usando muito mais, né? Que seja um dia muito especial hoje, né? Que Deus possa estar derramando, né? Um som viva dele, tá? Pai, muito obrigado, Deus, por esse privilégio de estarmos aqui com teu servo, Deus. Essa pessoa tão especial, tão usada por ti, Deus, tem sido usado demais aqui na tua igreja, Deus, com a juventude, em todas as áreas da tua igreja, Deus, nos grupos de pastoreios, ó Deus, na vida do pastor Vitor, da sua família, ó Deus, a forma tão especial, Deus, só tem conduzido o teu servo, Deus, jovem ainda, Deus, mas cheio de vigor, cheio de ânimo, Deus, obediente ao Senhor, ó Deus, sendo submisso à sua vontade, submisso à direção do seu pastor aqui na terra também, ó Deus, só tem colocado o pastor Vitor aqui como seu pastor também, ó Deus. Obrigado, ó Deus, porque ele tem feito uma boa parceria, Deus, parceiros mesmo, ó Deus, no dia a dia, Deus, um dando suporte ao outro, dando cobertura espiritual ao outro, ó Deus, e o Senhor tem levantado, ó Deus, o teu servo, Deus. É que eu te peço nessa hora, Deus, que eu possa estar usando de uma forma muito mais especial como o Senhor tem usado nesses dias todos, Deus. Que os nossos corações possam estar muito livres para ouvir a tua palavra nesta hora, Deus. Toque em cada vida nesta manhã, Deus. Fala no profundo. No nome de Jesus, nós o abençoamos. Amém e amém. Graças a paz, irmãos. Amém. Irmãos, uma das coisas que me impressionaram, a primeira impressão aqui na nossa comunidade, assim que eu cheguei, em 2004, 10 anos, ano que vem, eu cheguei, foi o cumprimento. Então, como eu vinha de duas igrejas batistas bem, isso aí. Então era boa noite, bom dia. E quando eu cheguei aqui, o Graça e Paz, eu vi a vibração da igreja. Mas que interessante essa igreja. Então, meus irmãos, eu sempre quando dirijo aqui, eu falo isso com vocês. Olha, o nosso pastor, ele tem essa linha, essa pegada. Então, hoje ele está aqui. Então, de novo, meus irmãos, graça e paz, irmãos, da parte de Cristo. Amém. Viu? Eu sempre sei, pode ser sempre melhor. É uma honra estar aqui. O sapato é bem largo. Eu confesso, como todas as vezes que eu venho aqui, venho com muito tremor diante de Deus, sabe? Eu assim, fui impactado mesmo com a Pibicopa. Essa comunidade, ela impactou e ela foi mesmo um instrumento de Deus na minha vida, na vida da minha família. As coisas mais maravilhosas da minha vida, elas surgiram no tempo que eu estou aqui. Eu lembro quando eu cheguei aqui, não que eu não esteja mais, mas cheguei menino, continuo menino, mesmo que o físico ainda não demonstre isso, mas eu cheguei menino. Depois do Evangelho, o meu maior bem veio dessa comunidade. A Renatinha, ela surge dessa comunidade, é filha dessa comunidade, chegou aqui bem menina, continua menina, com 18 anos, chegou aqui. E tudo isso, eu casei nessa comunidade, não era membro ainda aqui, casei, interrompi um Veredas. Olha aí, o pessoal do Ministério da Família me abençoando. Não sei se vocês lembram, tinha Veredas no dia do meu casamento. Vocês botaram para um outro lugar ou desmarcaram, mas eu casei aqui. Eu vinha de uma história muito complicada com o Evangelho, muito mesmo, por uma série de erros meus, de pecados meus e também de gente de má fé que eu encontrei nesse caminho do Evangelho. Então, quando eu casei, o sentimento que permeava o meu coração era de abandonar o ministério, de largar tudo isso,
Era uma fase assim, o pior ano da minha vida. Eu estava vivendo uma situação muito complicada mesmo, muito difícil, mas casei nessa comunidade. Depois do meu casamento, foi uma coisa tão impactante, por eu não ser membro daqui, que vocês não têm ideia. Pela primeira vez, a minha mãe comemorou o Natal. A visão que a minha mãe tinha da igreja, assim, era um lugar de exploradores, de gente que só queria se dar bem, de gente que não tinha compromisso com aquilo que pregava, que tinha um discurso, mas tinha uma prática totalmente distinta desse discurso. Eu casei no dia 6 de dezembro de 2003. Olha, eu vou fazer 10 anos de casado daqui a alguns dias. E ela comemorou o Natal pela primeira vez na vida dela. Ela ficou impactada. Como pode? Vocês não são de lá. Como pode? Ele não é o pastor de vocês. Como pode? Por que eu estou falando tudo isso? Porque nós temos sim o que celebrar. Nós estamos numa caminhada muito boa, e uma caminhada que é fruto de uma oração, de uma comunidade que se reuniu um dia e falou o seguinte: Deus, nos dê um pastor que fique o que, Luiz Otávio? Muitos anos. Era essa a oração da comissão. Sabe, uma igreja que tinha um histórico, um belo histórico, uma igreja que nasce de um fruto missionário, mas que em 30 anos ela teve 16 pastores. E a igreja chegou a um ponto que rogou por isso: Deus, nos dê um pastor que fique muitos anos. Mas como que um pastor, eu vou mudar um pouco isso, um guia, pode ficar muitos anos numa comunidade? É a minha proposta para essa manhã, para a gente meditar em algumas coisas e ver que sim, nós temos que comemorar. Nós temos muito. Nós não estamos exaltando, mas nós estamos celebrando o presente que foi, que essa comunidade, que a nossa comunidade recebeu quando essa família chegou. Quando essa família chegou como uma resposta de oração para esse lugar. Para um lugar que é árido, que é terra seca. A zona sul do Rio de Janeiro é terra seca, sequíssima. Meus irmãos, só da nossa denominação, 3 igrejas já fecharam na zona sul do Rio de Janeiro. O tempo que eu estou aqui na zona sul. Então nós estamos diante de um manancial no meio do deserto. Então nós temos que comemorar. Sabe por quê, meus irmãos? Nada acontece por acaso. Você é salvo porque Cristo se sacrificou por você. Você tem a garantia da vida eterna porque o Santo Espírito testifica no seu coração afirmando que você é filho de Deus. Então, para algumas coisas acontecerem, coisas precisam ser pagas, preços precisam ser postos na mesa, a conta precisa ser paga. Então, nós estamos hoje aqui comemorando 21 anos de ministério pastoral. Algo impensável, talvez, para essa comunidade, mas nós estamos aqui, tudo, meus irmãos, porque uma família decidiu, primeiro, não mostrar uma visão de super-heróis. Não mostrar uma visão de super-heróis. É gente de carne e osso. É gente fraca. É gente que precisa da graça de Deus. Mas que se colocou na brecha e falou o seguinte: olha, Deus, eu estou aqui. E chamou essa responsabilidade para si. E mudou um discurso que só serve para maquiar algumas coisas nas nossas vidas. O discurso é: não olhe para mim, olhe para Jesus. Quantas vezes que a gente ouviu isso? Só que essa família chegou e falou o seguinte: não, mesmo fraco, olhem para a gente. Olhem para a gente, porque nós estamos imitando a Cristo. E enquanto estivermos imitando a Cristo, sigam a gente. Sigam a gente. Então nós recebemos um guia há 21 anos atrás. Recebemos uma família que se colocou como guia dessa comunidade. E que essa comunidade recebeu como guia. E isso é muito importante, muito necessário para continuarmos caminhando. Então eu quero pensar algumas coisas nessa manhã. E pegar como base esse texto que está posto aí no boletim, Provérbios capítulo 4, o verso 18. Um texto bem conhecido de todos nós. Que diz o seguinte. Provérbios capítulo 4,
verso 18. A vereda do justo é como a luz da alvorada, que brilha cada vez mais, até a plena claridade do dia. A vereda do justo é como a luz da aurora, que vai brilhando, brilhando, até ser dia perfeito, na Almeida e corrigido. A vereda do justo é uma luz que vem do Senhor, que leva a iluminação final. 3 versões para nós entendermos algumas coisas nessa caminhada. E o tema é em busca da glorificação ministerial. Nós podemos buscar glorificação ministerial? Podemos e devemos. E devemos. E nós vamos ver que glorificação não é sucesso. Que glorificação não é alcançar coisas dessa terra. Glorificação é estar nesse caminho da perfeição, com o desejo sim de chegar à perfeição. Então vamos orar. Deus, está a tua palavra. Eu quero rogar, ó Deus, e concordar com tudo aquilo que foi dito nessa manhã. Amém. E pedir graça e misericórdia. Amém. Ó Deus, tem misericórdia de mim e da tua igreja. Amém. E naquilo que eu pecar, naquilo que eu falhar, que o teu Santo Espírito fale a tua igreja. Amém. Essa é a minha oração e eu creio no poder da oração. Oh, Deus. Amém. Amém. Quando nós olhamos para a caminhada da vida cristã, nós precisamos entender que o ápice da vida cristã é o início. Nós já alcançamos o ápice. Quando nós nos encontramos com Cristo, nós alcançamos o ápice. E o ápice de toda a nossa vida. Porque quando nós nos encontramos com Cristo, nós nos encontramos numa condição de condenação. E isso está esvaindo. Isso não é mais entendido. Isso não é mais compreendido. É por isso que hoje nós somos, pessoas altamente insaciáveis. O mundo é insaciável. Quanto mais se tem, mais se quer ter. Quanto mais. As pessoas são insaciáveis nas suas relações, as pessoas são insaciáveis nas suas profissões, as pessoas são insaciáveis. Só que o triste é ver crente também insaciável, que não entende que o ápice da vida já foi alcançado. Eu estava no reino das trevas e fui transportado. Acabamos de orar isso para o reino de luz. Acabou. Então, a nossa caminhada, ela tem sempre que ser olhada a partir desse ponto, de onde eu estava, quem eu era, como eu estava e o que Cristo fez na minha vida. Ele trouxe. É por isso que é possível a glorificação. A glorificação é uma certeza. Sabe, meus irmãos, nós não somos perfeitos. Por muito tempo, a igreja vendeu perfeição, de que nós éramos melhor. Isso passou a ser até um discurso até ruim, péssimo para a igreja, que ela sempre se vendeu como perfeita. Nós não somos perfeitos, mas estamos no caminho da perfeição. Amém. Nós não somos, mas seremos, porque estamos buscando isso. Então, depois de 21 anos, olhar e perceber algumas coisas são extremamente necessárias para entendermos para onde nós estamos indo. Entendemos algumas coisas bem importantes nessa caminhada. Há 21 anos atrás, quando recebemos essa família como guia, nós vivíamos uma crise terrível no país. Entendeu? A figura máxima de autoridade estava sendo deposta. Estava sendo retirada do poder. E querendo ou não, isso gera sim uma brecha espiritual em toda a nação. Então, meus irmãos, essa condição que está lá no livro do profeta Isaías, quem eu enviarei, quem eu farei, ela é posta diariamente diante de nós. O que eu farei, como eu farei, com quem eu farei. E isso só vai ser possível quando pessoas frágeis chegarem a falar: Senhor, envia-me. Envia. Eu farei isso. Então, num momento crítico, num momento de brecha espiritual na nossa nação, sabe, o primeiro presidente eleito pelo novo regime, o regime democrático, é deposto. E por quê?
por corrupção, por roubalheira, uma confusão generalizada. Essa comunidade tinha a oportunidade de experimentar algo que até então ela não tinha experimentado. Não que os anteriores não tivessem sido homens de Deus, homens santos, mas que talvez de alguma maneira o Espírito Santo veio trabalhando nessa comunidade para mostrar para essa comunidade, para nos mostrar que ele sempre tem mais. Sabe que não existe o nível máximo nessa terra, que o nível máximo é na glória celestial. Para mostrar para essa comunidade que, olha, tudo aquilo que precisávamos experimentar como igreja de Cristo, já experimentamos? Não, ele tem ainda muito mais. Ele é uma fonte inesgotável. E mais ele quer fazer, mais e mais ele quer realizar. Então o que diz Provérbios é que o cristão está sim nessa caminhada de glorificação, dia após dia sendo aperfeiçoado. E é isso que permite a glorificação de um ministério. É isso que permite, de fato, o verdadeiro sucesso de um ministério. O verdadeiro sucesso de um ministério não está naquilo que ele pode realizar terrenamente, mas está naquilo que ele faz aqui nessa terra, com uma ligação com aquilo que está nos céus. E nós temos visto isso acontecendo na nossa comunidade. Nós temos visto Deus fazendo grandes coisas e Ele tem nos desafiado nesses últimos dias seguintes. Olha, eu tenho muito mais para fazer. Então peçam e lhes será dado. Busquem e vocês receberão. Peçam e ganharão. Pois aquele que busca encontra, o que bate a porta abre, o que pede recebe. Pede e darei a vocês as nações como herança. Há mais de 20 anos essa comunidade orava e pedia: Deus, nos dê um pastor que fique muitos anos aqui. Deus respondeu a oração. E o que nós temos que pedir hoje, depois de 21 anos, qual é o desafio comunitário? Diante do nosso guia aqui, qual é o desafio comunitário? O que hoje, vindo do Santo Espírito de Deus, nós temos que pedir a Deus como comunidade. E aqui abandonar todos os planos pessoais e todos os planos particulares e nos unirmos em um único plano, em um único propósito, sendo um único povo. O que nós temos que pedir como comunidade cristã? Como agência do Senhor inserida aqui. Para ajudar um pouco nesse novo pedido, e essa é a minha proposta com essa mensagem, eu quero usar um texto que o apóstolo Paulo escreveu, uma igreja bem mais complicada que todas as igrejas que nós conhecemos. Talvez, eu já passei por uma comunidade, eu passei por poucas comunidades nessa vida, mas passei por uma bem complicada. Mas eu confesso que nenhuma era tão complicada como a igreja de Corinto. E na igreja de Corinto nós temos uma imagem traçada pelo apóstolo Paulo, que vai trazer uma compreensão do que é igreja, do que uma igreja deve desejar e pedir comunitariamente. Essa imagem está lá no capítulo 3 de 1 Coríntios. Nós vamos pensar um pouco. Vocês acharam que eu ia ficar só com um verso, né? Isso não é típico meu, meus irmãos. Eu vou ficar com um texto aqui, todo um texto. Nós vamos pensar um pouco sobre todo o capítulo. Tudo isso que está acontecendo aqui. Por que está acontecendo aqui, nessa igreja? Esse capítulo 4, esse capítulo 3, ele vem completar outros 2 capítulos. O apóstolo Paulo começa o capítulo 1 falando do que? Da divisão na igreja de Corinto. Logo no capítulo 1. No capítulo 2 ele vai falar das problemáticas que essa divisão trouxe. E aí ele começa o capítulo 3 falando de uma coisa terrível e chata, que é totalmente oposto àquilo que está em Provérbios, que nós acabamos de ler, 4:18. A imaturidade. O caminho de glorificação é possível quando nós entramos no caminho da maturidade. E como isso tem sido um problema nos dias de hoje? Meus irmãos, nós temos 52 anos
como comunidade inserida aqui. Nós entramos no caminho da sabedoria. A partir dos 50 é o caminho da sabedoria. É a idade que hoje eu mais espero, que eu mais desejo. São os 50 anos. A primeira foram os 30. E hoje eu estou desejando, dia após dia, completar 50 anos. E a nossa igreja já tem. É uma igreja que já está diante do caminho da sabedoria. E o que nós temos que pedir? Nós temos que pedir aquilo que é posto no caminho de um sábio. O apóstolo Paulo, quando chega a esse capítulo 3, ele começa a falar que a igreja de Corinto não tinha uma ideia clara do que era uma igreja. E por que ela não tinha uma ideia clara? Sabe por quê? Porque ela era uma igreja imatura, menina mesmo. Sabe, essa igreja chegou a um ponto que ela entendeu que ela não precisava de um pastor com um vasto currículo, que ela não precisava de um pastor assim ou assado, que ela precisava de um pastor que fosse um guia de Deus e que ficasse aqui muito tempo. Isso é sair da meninice. Olha o que o apóstolo Paulo diz: irmãos, não pude falar a vocês como espirituais, mas como carnais, porque vocês são como crianças. Dei a vocês leite e não alimento sólido, pois vocês não estavam em condições de recebê-lo. De fato, vocês ainda não estão em condições, porque vocês andam de uma maneira carnal. Porque visto que há inveja e divisão entre vocês não estão sendo carnais, agindo dessa maneira como os mundanos? Pois, quando alguém diz, eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, não estão sendo mundanos? Afinal de contas, quem é Paulo, quem é Apolo? Apenas servos, por meio dos quais Deus fez deles ministros do Senhor. O apóstolo Paulo, ele começa falando o seguinte: a igreja de Corinto não tem uma visão clara da vida comunitária e do que é uma igreja. Sabe por quê? Porque ela é uma igreja menina, imatura. Tem um termo hoje que é bem usado por um pessoal que trabalha hoje com missões, que é um termo chamado o seguinte: homo menino. Fica quase um trocadilho aí, como menino, mas é homo menino. É um mal hoje que atinge a nossa sociedade e também atinge a igreja. São homens e mulheres que se comportam como meninos. É gente que está lá para lá dos 40 anos e continua sendo menino. É gente que continua se entristecendo quando alguém não fala com ele. É gente que continua se entristecendo e se emburrando quando não é prestigiado. É gente que continua se chateando quando um filho faz uma birra. É gente que continua se chateando e se importunando quando não é premiado lá no programa de milhagem. É gente que continua se chateando e se envolvendo com coisas que são superficiais. É gente que continua se angustiando porque não conseguiu comprar o último iPhone. É gente que continua se emburrando porque não conseguiu fazer da maneira como queria, mirabolante, aquela viagem. É gente que está menino na fé, menino na vida. Sabe, isso tem atingido toda a nossa sociedade. O apóstolo Paulo chega e diz o seguinte: olha, eu queria dar comida sólida, mas eu não posso. Se uma igreja não pode comer comida sólida, ela não pode fazer pedidos sólidos. Porque ela não pode ser exortada, ela não pode ser desafiada. Ela continua tendo que receber o quê? Leite. Mingauzinho. E o apóstolo mostra a essa comunidade que esse era o maior problema. Esse era o maior problema deles. É por isso que eles agiam como os mundanos, vivenciando coisas dos mundanos, daqueles que estão fora do Evangelho. Então o apóstolo Paulo mostra que são meninos, e como tem meninos na fé. É gente que se converteu, mas continua sendo bebê, depois de 10 anos.
errando em coisas rudimentares, errando em coisas fundamentais, pecando em coisas simples. Sabe, é gente que você encontra, que você conversa, que ele fala de sonhos, fala de coisas, você encontra daqui a 10 anos e está nas mesmas coisas, falando as mesmas coisas, se chateando com as mesmas coisas. A comunidade não anda com gente assim. É gente que tem que ficar sendo adulada, e adulada, e adulada, e adulada. É gente que trava o caminhar do Evangelho. Meus irmãos, nós temos mais de 120 anos de Evangelho na Zona Sul do Rio de Janeiro. Com 4 anos de Evangelho, a igreja de Tessalônica impactou toda uma região. Mais de 120 anos de Evangelho é para botar esse lugar de cabeça para baixo. Mas será que a gente pode comer comida sólida? E fazer pedidos sólidos? Ou continuamos a pensar como menino? A fazer coisas de menino? Será que você como liderança, será que você como cristão antigo, pode agir como uma pessoa que não é mais menino, mas como uma pessoa madura? O apóstolo Paulo falou, não. Por isso essa igreja perdeu as 3 imagens principais de uma igreja. E o apóstolo Paulo vai trazer aqui a primeira imagem dessa igreja, que ele vai mostrar. A igreja de Cristo é como o quê? Uma seara. É como uma seara. A igreja de Cristo é como uma seara. É assim que ele traz. É assim, lavoura de Deus. Olha o que diz o verso 5 ao verso 9. Olha, afinal de contas, quem é Apolo, quem é Apolo, quem é Paulo? Apenas servos do Senhor. Sabe, eu plantei, Apolo regou, mas foi Deus quem trouxe o crescimento, de modo que o que planta nem o que rega é alguma coisa, mas sim, unicamente instrumentos de Deus, usados para efetuar o crescimento. O que planta e o que rega tem um só propósito, e cada um será recompensado de acordo com o seu próprio trabalho, pois todos nós somos cooperadores de Deus, e vocês são lavoura de Deus. Essa é a primeira visão que o apóstolo Paulo traz sobre a igreja. A igreja é um campo para ser semeado. Agora, a igreja, para ser semeada, ela precisa de algo que é fundamental. E, meus irmãos, isso é hoje um ponto. Eu não conversei isso com o pastor Vitor, posso até tomar uma bronca ali. Mas esse é um ponto que a gente hoje, como igreja, depois de 21 anos de ministério, depois de 52 anos de existência, precisamos nesse momento decidir se a gente quer isso ou não. Que é um ponto importantíssimo. De fato, o Espírito Santo governa a igreja? A gente precisa decidir isso. Porque tudo aquilo que a gente constrói de uma maneira eclesiástica, toda a nossa eclesiologia, ela, como batista, e aqui é uma crítica construtiva de alguém que sabe por que é batista, entende por que hoje está nessa caminhada. Tudo aquilo que a gente constrói, que a gente formula, todo o nosso pensamento eclesiológico, é um pensamento baseado no indivíduo e no controle e na segurança que o indivíduo traz, e não na direção bendita do Santo Espírito de Deus. Nós continuamos, depois de anos, de séculos, achando que são criações humanas que vão resguardar a igreja, e não a oração do Santo Espírito de Deus, que é o dono da igreja. Esse texto, o apóstolo Paulo chega e diz o seguinte: olha, Deus colocou guias aí. E nenhum deles são nada, mas são guias. São guias, e são guias usados pelo Senhor. São pessoas que Deus colocou para guiar, para trilhar, para seguir um caminho, para mostrar um caminho. São pessoas que foram chamadas.
São pessoas que são postas diante delas um desafio que é um desafio tremendo, grandioso, mas complicadíssimo, com uma série de responsabilidades, com uma série de implicações, com uma série de cobranças. Se nós afirmarmos que é o Santo Espírito de Deus que guia a igreja, se isso é uma verdade para a gente, nós precisamos entender que não há nenhum sistema que possa proteger a igreja. Não há nenhum modelo eclesiástico que possa proteger a igreja. E quando eu digo modelo, pensar num presbitério. Uma forma presbiterial é melhor para proteger a igreja. E se o presbitério se corromper? Não pode ter um guia, não pode ter uma pessoa dando o rumo, porque se ele virar um déspota? E quem disse que a gente tem força para enfrentar um déspota? Mas o modelo de governo melhor é com a participação popular. A participação popular disse: solta Barrabás, crucifica Jesus. Não são modelos que garantem a segurança da igreja. O que garante a segurança da igreja e a existência dela? Ela saber que a quem ela pertence, e ela tem que pertencer ao Santo Espírito de Deus. Só assim que as portas do inferno não prevalecerão contra essa igreja de Cristo. O que eu vou falar aqui é um entendimento meu, é uma posição teológica minha, não é uma posição teológica dessa igreja, mas é minha, do Roberto. Eu creio que a igreja de Cristo, a igreja local, ela tem só um pastor. Eu sei que alguns ficam chateados, às vezes, comigo, quando me apresentam, eu digo: olha, esse aqui é o co-pastor, esse aqui é o vice-pastor. Primeiro que o negócio de vice não é comigo, mas esse aqui é o vice-pastor, esse aqui é o pastor auxiliar. Eu digo: não, eu não sou. Eu não sou co-pastor, eu não sou vice-pastor, eu não sou pastor auxiliar da igreja. Eu entendo o meu chamado para esse momento nessa comunidade. Eu sou pastor auxiliar do pastor Vitor. Porque a igreja tem que ter um só pastor. Assim como a casa tem que ter um só pai, um só guia. Assim como uma casa tem um homem que dá uma direção, certa ou errada, ele vai prestar conta com Deus, mas é ele quem tem que dar essa direção. Então a igreja, ela tem um pastor só, porque é sobre os ombros de um que cairá toda a cobrança de Cristo. Eu não vejo no livro de Apocalipse, na relação às 7 igrejas, na chamada, na cobrança, uma cobrança para os diáconos. Eu não vejo. Há cobrança ali para os diáconos? As 7 igrejas? Começando lá em Apocalipse capítulo 2, a igreja de Éfeso, a primeira. Então, diáconos da igreja, presbíteros da igreja, líderes da igreja. A vocês eu digo isso, o que é ali? Ao anjo da igreja de Éfeso: eu conheço o que é a tua comunidade, o que você está fazendo. E eu sei que você abandonou. E eu estou aqui agora para prestação de contas. Assim como cada homem vai prestar conta do seu lar, os anjos do Senhor postos em suas comunidades prestarão contas. O apóstolo Paulo está falando nessa comunidade: se ela não entender isso, que ela tem guia, ela não vai andar. Se ela começar a entender e vivenciar isso que ela está vivenciando, de ser disso, do grupo X, do grupo A, ela não vai caminhar, e ela vai sumir, ela vai deixar de existir. Assim como é um crime uma mulher assumir uma responsabilidade de um lar, mesmo diante da omissão do marido, não assuma. É um risco para uma igreja, para um corpo, sabe, para um departamento, para um ministério diaconal assumir essa responsabilidade que não é dele. A igreja, ela precisa entender que ela tem que ter guia. E se ela tem um guia, ela tem que orar para que ele não caia. Vós, irmãos, roguem pelos vossos guias, que velam noite e dia
por vocês. Rogue, para que ele não caia, para que ele não adultere, para que ele não negocie a mensagem do Evangelho. Sabe por quê? Há um terreno para ser arado. Há um terreno para ser arado. Vocês sabem qual é a visão que o apóstolo Paulo tem quando ele escreveu isso aqui sobre arar a terra? Quem é do campo aqui sabe. Não é esse arar com essas máquinas modernas aí, ficam lá no Mato Grosso, lá no centro-oeste do país, que em 2 horas ara um campo de não sei quantos mil metros quadrados. Não. É tarefa de um homem só e cada bloco. Cada família tinha lá o seu campo de terra. E quem dizia como seria arado, da maneira que seria, era o pai, era o líder, ele era o dono da terra. Assim como ele cobria todos os de sua casa. Ele dava a direção. Dizia, é assim, vamos lá. Meus irmãos, a gente está vivendo um momento terrível na nossa sociedade. Porque nós achamos que podemos participar de tudo. E nós não estamos participando de nada. E não estamos mudando nada. A igreja de Cristo, ela tem sim pessoas que foram colocadas para direcionar. E se elas errarem, Deus vai atrás delas. Ao anjo da igreja de Laodiceia, conheço as suas obras. Você não é nem frio, nem quente. Por você ser dessa maneira, eu estou a ponto de vomitar. Eu estou a ponto de vomitar. Se a cobrança cai sobre os ombros de um, por que a direção não pode estar nos ombros de um? Eu permito e partilho coisas, sim. Samuel tem 4 anos, partilho coisas com ele. Digo para ele aquilo que vamos fazer às vezes como família, mas a direção no meu lar, quem dá sou eu. Ele pode ouvir, ele pode até opinar, mas a palavra final é minha. Porque quem vai prestar contas a Deus da minha família sou eu, não é ele. Eu não vou poder chegar lá no céu e falar assim, não, Jesus, mas olha só, o Samuel, ele queria isso. Isso não vai colar. Não vai colar. Então eu entendo. Sabe por quê? Porque a outra visão que o apóstolo Paulo traz é uma visão importantíssima. A igreja é esse terreno para ser arado, e a igreja é um terreno para ser construído. Olha o que o apóstolo Paulo diz nessa palavra assim, poderosa mesmo, a partir do verso 10. Conforme a graça de Deus me foi concedida, eu, como um sábio construtor, lancei os alicerces, e outro está construindo sobre ele. Contudo, veja que cada um constrói, porque ninguém pode colocar outro alicerce além daquele que está posto por Cristo Jesus. Se alguém constrói sobre um alicerce usando ouro, prata, pedras preciosas, madeira ou feno ou palha, a sua obra será mostrada, porque no dia Deus trará luz e será revelado pelo fogo, que provará a qualidade da obra de cada um. Se alguém constrói e essa construção permanecer, este receberá com recompensa. E se alguém constrói e se queimar, essa sofrerá prejuízo. Contudo, será salvo todo aquele que escapar do fogo. Irmãos, uma comunidade, ela tem que ser edificada. E ela só pode ser edificada se tiver construtor. E ela só pode ter construtor se ela entender que ela precisa de um construtor. Se ela entender. Se ela chegar e compreender e falar, olha, nós queremos crescer. É isso que nós desejamos como comunidade, como igreja. É isso que nós desejamos como comunidade, como agência do Senhor estabelecida aqui. Queremos crescer como igreja. Queremos a edificação. E esse processo é um processo lindo, o processo da edificação.
E hoje, infelizmente, tem sido difícil olharmos para a igreja como um edifício que cresce, que é edificado, sobre um alicerce que o apóstolo Paulo vai falar, que é o alicerce dos alicerces, Cristo Jesus. Porque isso não tem sido mais um desejo da igreja. A igreja, como todos nós, pragmatistas que somos, queremos fórmulas, queremos mecanismos, queremos coisas que vão nos levar, passos para isso, passos para aquilo. Só que o apóstolo Paulo diz, a igreja não é isso. A segunda visão aqui ela é um edifício, é uma edificação do Senhor, realizada por homens do Senhor. Depois de 21 anos, você como comunidade quer ser edificado? Ou você entende que você chegou ao ápice da construção? Que você, adolescente, aquilo que você precisava saber, já sabe. Você que nasceu num lar cristão. Você que está aqui há anos, ouvindo mensagens, aprendendo coisas. Você de fato quer ser edificado? Só pode ser edificado aquele que nasceu de novo. Pois o que nasceu de novo sempre busca o novo do Senhor e o renovo do Senhor. Essa é a segunda visão. A terceira visão é uma visão de extrema responsabilidade e de peso terrível na vida daquele que guia a igreja. Por isso, para a gente pensar e ruminar isso, é a visão que está aí nesses versos aí, a partir do verso 16. Algo bem terrível para aquele que é guia. Vocês não sabem que são santuários de Deus e que o Espírito de Deus habita em vocês? Se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá. Se alguém destruir o santuário de Deus, Deus é dura. Se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá. Quem garante a vida da igreja? Quem garante a existência da igreja? Quem está conduzindo a igreja há 2000 anos é o Santo Espírito de Deus. E aqueles que entraram no caminho para destruir a igreja, Deus os destruiu. E continua destruindo um após um. E é destruição mesmo. É algo avassalador. É de sumir o nome da história. É de acabar. É de ser aniquilado. É de não sobrar pó. É isso que Deus tem feito com aqueles que destroem a igreja. Ontem eu estava conversando com alguns amigos aqui no culto, um culto maravilhoso, como todos os cultos aqui têm sido, me edificou bastante. Eu estava conversando com alguns amigos e contando uma história para eles e falando dessa ação da igreja, da ação comunitária, da igreja se reunir como comunitário, ficar ligado, ter discernimento, pedir, viver nessa vida piedosa e ter discernimento, buscar isso no Senhor. E estava contando a história de Abraham Kemp para eles e a gente está meditando na vida desse homem. E a história dele é fantástica, porque Abraham Kemp, ele termina o doutorado dele, se eu não me engano, com uns 23 anos, na melhor universidade da Holanda. Termina o doutorado dele em teologia com uns 23 anos. Um gênio, pai pastor, olha, terminou, virou professor da universidade e assumiu uma igreja. Só tinha um detalhe nisso tudo. Cristão de berço, doutorado em teologia, pastor agora de uma igreja. Qual era o detalhe? Ele não era convertido. E uma menina de 16 anos na comunidade começou a perceber: meu pastor não é convertido. Não é de Deus isso. E sermões maravilhosos. Você pega os sermões de Abraham Kemp antes da conversão dele, coisas construídas assim, de uma maneira fantástica.
Mas uma menina de 16 anos percebeu que o pastor não é crente. E ela fez uma rebelião na igreja. Convocou uma assembleia e destituiu o pastor. Não fez isso. Ela começou a orar. Deus, quebra esse homem. Esse homem não te conhece. Se ele não for do Senhor, tire-o daqui. Agora, se for para ele ficar aqui, o converta, porque ele não é crente. E começou a orar. E começou a orar. E orar. E orava. E se reunia. E orava. E orava. E orava. Um dia, domingo de manhã, a Branquinha chega para pregar. Primeiro que as pessoas viram que algo diferente aconteceu. Que aquele homem que conduzia não era mais o mesmo. E antes dele dirigir o culto, ele diz: meus irmãos, essa semana aconteceu algo. E o que eu vou falar para vocês vai ser determinante se vocês querem que eu fique aqui ou não. Mas o ponto é, eu me converti nessa semana. Eu não era. Não tinha Cristo Jesus como meu Salvador. E eu passei por essa experiência. Se vocês desejarem, eu posso continuar como pastor de vocês, agora como um guia de verdade. Mas se vocês entenderem que isso não é necessário, eu posso sair. Porque eu entendo agora que eu tenho o melhor da minha vida, que é Cristo Jesus. E a igreja ficou com a Branquinha, que se tornou o primeiro-ministro da Holanda. E é considerado o melhor político que a Holanda já teve. Quem governa a igreja é o Santo Espírito de Deus. E não importa o guia que esteja lá. Se a igreja está em sintonia com esse Espírito, com esse Espírito Santo que é o dono da igreja, essa igreja vai caminhar, impactar uma cidade, impactar um país, impactar o mundo. A igreja, ela precisa compreender isso. Que quem cruzar o seu caminho, quem destruir o seu corpo, será destruído pelo Senhor. É palavra dele, é palavra dele, é palavra dele aqui. Pois aquele que cruzar, que destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá. Pois o santuário de Deus são vocês, e vocês são sagrados. Depois de 21 anos, qual é a nossa oração? Deus respondeu. Temos aqui um guia que está há 21 anos. Eu entendo qual é o meu ministério nessa igreja. Eu lembro que é uma reunião há muito tempo atrás, numa casa lá na Figueiredo de Magalhães. Uma casa que me abençoa muito. Estava partilhando lá. Depois de 5 anos aqui, assim, o que eu vim fazer? Eu não sou da Zona Sul, o que eu estou fazendo? Eu estava num momento de crise. É bacana, a igreja é fantástica, é maravilhosa, mas o que eu vim fazer aqui? Hoje eu entendo qual é a minha missão aqui. Para que eu estou aqui? O que eu tenho que fazer aqui? E eu sei que eu vim aqui para servir. E eu sei que essa comunidade está num processo de metanoia, de algo muito surpreendente, que Deus quer fazer conosco. Já está fazendo. Mas o que essa comunidade, que agora larga esse caminho, que optou por largar esse caminho de imaturidade, acabou. A gente não pode e não deve desejar mais essas coisas elementares, por aquilo ou por isso. Não, acabou. O foco é o Rei, e Ele está acima de tudo e de todos. E vamos para lá seguindo isso. O que essa comunidade, qual é a oração hoje dela? O que poderíamos fazer como comunidade? O que poderíamos arrogar a Deus como comunidade? Há mais de 20 anos, há 22 anos, essa comunidade começou a orar. Até que o pastor tomasse posse, pedindo: Deus, nos dê um pastor que fique muitos anos. Deus respondeu. Só que, de novo, chega um desafio para a gente. Qual é o nosso desejo agora comunitário? O que queremos como igreja? Quando, dirigido pelo pastor, o grupo, nossos grupos pequenos, nossas células, nossos GAPs começaram a pensar e a estabelecer a nossa missão, a direção do pastor foi clara.
Olha, a nossa missão é pastorear toda a Pibicopa. E a partir desse pastoreio, salgar e iluminar toda a zona sul do Rio de Janeiro. E impactar, evangelizar, conquistar. Onde tiver uma porta do inferno, vamos estar lá e vamos derrubar. E como uma igreja em movimento, vamos caminhar. Nós podemos entrar numa crise depois dos 50, que em muitas igrejas levou ao declínio, quando no máximo a estabilização, ou podemos entrar numa caminhada de salto, e alcançarmos coisas que nem mesmo Cristo Jesus alcançou. Pode parecer uma heresia? Não, é a palavra dele. Em meu nome vocês farão obras maiores que as minhas. Podemos sim, como comunidade, fazermos coisas maiores que a de Cristo, mediante essa palavra. Então, qual é o nosso pedido hoje como comunidade? Diante do nosso Rio, qual é? O que o Espírito Santo toca, traz como consenso no nosso coração, no coração da nossa comunidade, no seu coração, você fazendo parte desse povo. Pense agora, tenha um momento de oração. Eu quero me unir também com você. Eu não sei, eu não sei mesmo onde nós vamos parar, mas eu sei que Cristo tem um lugar maravilhoso para todos nós, para essa comunidade. E depois de 21 anos de ministério, o que nós temos aprendido e visto aqui é o seguinte: olha, Deus tem sido o condutor dessa igreja. Deus, o Santo Espírito, tem atuado. Então vamos orar. Eu quero orar com você. Eu vou contar aqui a equipe. Eu pedi para eles tocarem um canto, sabe? Tocarem um louvor que tenha assim, chacoalhado mesmo com a minha vida nesse ano. Sabe, eu entendo mesmo, eu tenho visto a glória do Senhor nesse lugar. Como isso tem abençoado a minha vida. Como essa igreja tem sido um canal de transformação para a minha vida. Como eu sou edificado, a glória do Senhor está aqui. E você faz parte disso. Você é dessa comunidade. Esse é o seu povo, essa é a sua família. E nós estamos sim, num movimento de peregrinação. Estamos caminhando, estamos em movimento. E Deus tem muito para fazer através de você. Então hoje vamos nos unir num único pedido. Ele nos abençoa. Cumpriu aquilo que está lá em Crônica. Se o meu povo se humilhar e pedir, eu virei. Ele abençoou, nos deu uma família que está há mais de 2 décadas aqui, nos abençoando. Então uma comunidade se reuniu e pediu isso. A gente pode pedir muito mais, e Ele vai dar. Onde adoro
4 anos atrás. Há 4 anos atrás aconteceu algo impactante para essa comunidade. Eu estava aqui presente. Eu vi quando o guia que Deus colocou aqui para nos guiar ordenou toda a igreja. Como que? Como missionários. Toda a igreja foi instituída de autoridade para impactar, para mudar essa terra onde quer que você esteja. Caíram as barreiras de títulos. O sacerdócio foi dado à igreja, todos. Um cristão, um ministro, uma casa, uma igreja, um trabalho, um ponto de pregação, uma sala de aula, um campo missionário. Essa é hoje a oração comunitária. Nós nos tornarmos mesmo igreja peregrina, onde todos são responsáveis por essa expansão, por esse evangelho que toca e transforma pessoas, por esse evangelho que nos reuniu aqui. A visão foi dada ao guia. Ele partilhou e ordenou. Você quer isso? Você deseja isso? Então se lance nesse desejo. Comece a orar por isso. Para você mesmo, sem mais ninguém, sem mais nada, você se transformar mesmo nesse agente do Senhor, onde quer que você esteja. Onde quer que você esteja, fazendo o que for, você é agente do Senhor, para glorificar, transformar, mudar, impactar, chacoalhar. Aí dessa maneira, nós sim alcançaremos a glorificação ministerial. Dessa maneira nós chegaremos à glorificação ministerial. Então, isso de fato mesmo é uma oração? É um desejo nosso? Ou o que arde mais dentro de todos nós são os nossos planos pessoais? Ou os nossos desejos pessoais? Ou o carro que está para chegar essa semana? Será que o que arde no meu coração, o desejo maior é isso? Não. O que tem ardido no meu coração é impactar gente, é ter discípulo, é agir mesmo como um missionário, onde no meu prédio, no ônibus, no trabalho, na padaria. E eu fui ordenado para isso. Eu fui consagrado para isso. E não foi no dia 7 de julho de 2007, no dia da minha ordenação, não. Foi há 4 anos atrás, com todos vocês. Foi a direção que nós recebemos. Então, creio que hoje essa seja a oração comunitária. Se você quer, deseja isso, assuma isso. Assuma isso no seu lugar, agora. É um compromisso para os cristãos daqui, para essa igreja viva aqui, com brasa viva. Assuma isso, fala, eu quero, é isso mesmo, é essa direção. Há mais de 2 décadas nós estávamos orando por um pastor, ficasse muitos anos aqui, ele está aqui. Hoje nós entendemos que essa é a direção. Eu quero isso, eu aceito isso. Se você quer isso como comunidade, fique em pé. Fique em pé. Se você deseja isso, eu creio que hoje seja essa a nossa direção, o pedido comunitário, o desejo, a direção comunitária para essa igreja. Eu creio, e eu creio mesmo que nós vamos chacoalhar a zona sul do Rio de Janeiro. Eu creio que Deus está fazendo algo grandioso nessa terra. Eu creio que Deus nos reuniu aqui para nós marcarmos essa terra. E essa igreja está de prontidão, está tendo Jesus como seu general, o estandarte já está à nossa frente, nós estamos marchando em movimento, e a palavra é tocar e transformar, porque nós somos missionários. Nós somos missionários. Na escola eu sou missionário, na faculdade eu sou missionário, na repartição eu sou missionário, no consultório eu sou missionário, na sala de aula eu sou missionário, no trabalho eu sou missionário, na rua eu sou missionário, na padaria eu sou missionário, no mercado eu sou missionário, com a minha família eu sou missionário, e vamos
tocando, vamos transformando, vamos levar, e a glória do Senhor vai enchendo, e no altar estarão todos os sacerdotes, porque todos são sacerdotes, todos foram ordenados. Isso não é a missão para A ou B, para um ou dois, é para todos, para toda a comunidade, e nós assumimos isso, Deus, assumimos diante do Senhor. Deus, depois de 21 anos, ó Deus, vendo que o Senhor foi fiel na tua palavra, ó Deus, vendo que o Senhor foi fiel no teu agir, vendo que o Senhor foi fiel na sua promessa, ó Deus, nós queremos agradecer, ó Deus, ó Deus, por esses 21 anos, ó Deus, que o Senhor, ó Deus, colocou, ó Deus, essa família, ó Deus, para serem guias, ó Deus, nós aceitamos esse pastoreio. Deus, isso não é constrangedor, ó Deus, isso não é constrangedor, porque isso é uma resposta de oração. Então, Deus, está com o Senhor, é o Senhor quem guia, ó Deus, o teu servo vai prestar contas ao Senhor, ó Deus, eu não tenho gerência na vida dele, mas o Senhor tem, ó Deus, o Senhor tem, ó Deus, por isso, nesse momento, como comunidade, ó Deus, eu assumo esse compromisso como comunidade, me unindo aos meus irmãos. Deus, nós queremos salgar e iluminar a zona sul do Rio de Janeiro, transformar esse lugar, cada casa, cada apartamento, cada prédio, ó Deus, cada comércio, ó Deus, cada pessoa, ó Deus, profetizar que no nome de Jesus, nós não veremos mais pessoas se suicidando, se lançando de prédio, está repreendido. Deus, nós queremos, ó Deus, profetizar que nós saímos para a guerra, que a mão foi posta no arado, nós não recuaremos. Diante de qualquer ameaça de Satanás, nós não recuaremos e iremos adiante, ó Deus, porque nós fomos consagrados e enviados, ó Deus, e um povo enviado não volta, ele só vai à frente até a glorificação plena. Então, Deus, nós cremos que a glória do Senhor tem sido manifesta aqui, nós cremos que o Senhor, e temos sentido isso, o Senhor tem abençoado, visitado essa igreja, tocado, transformado pessoas. Deus, não há um culto aqui que pecador não se arrependa, ó Deus, não há uma reunião que o Senhor não venha, ó Deus, não há, ó Deus, pedidos aqui, ó Deus, que o Senhor não deixe de ouvir, ó Deus, o Senhor no sim, no não, o Senhor está ouvindo, ó Deus, mas nós não queremos isso só pra gente, Deus, nós queremos cumprir, ó Deus, essa direção que o Senhor deu ao teu servo, nosso guia, o nosso pastor, ó Deus, de irmos, de sermos missionários. E Deus, depois de 21 anos, nós queremos assumir isso e pedir, Deus, nos torne mesmo uma igreja peregrina, ó Deus, que por onde passa, toca, transforma como um povo do Senhor, ó Deus, buscando a glória do Senhor, buscando honrar o Senhor. Deus, eu quero deixar aqui, ó Deus, para segundo plano, meus projetos pessoais, ó Deus, meu curso, ó Deus, quero deixar aqui, ó Deus, de lado, ó Deus, os meus desejos pessoais, ó Deus, e me empenhar, ó Deus, nisso. Deus, nos dê força para isso. Deus, venha nos encher com unção. Santo Espírito, venha sobre a gente. Deus, toca na vida de cada um aqui. Ó Deus, toca na vida dos meninos. Ó Deus, na vida das meninas. Deus, tem criança orando no Micri, que já toca, ó Deus, nos pais, que já roga pelos pais. Ó Deus, tem adolescentes aqui se lançando no Senhor, que hajam muitos mais. Ó Deus, tem jovens, ó Deus, que estão, ó Deus, em momentos de oração, se reunindo para orar. Deus, impacte a faculdade, ó Deus, a escola, transforme, converta o pecador. Deus, transforma os homens, ó Deus, em homens do Senhor, em homens compromissados com o Senhor. Deus, que a pornografia caia do nosso meio, ó Deus, que ela seja lançada fora, ó Deus, que o nosso desejo seja a edificação da nossa casa e da nossa comunidade. Ó Deus, no nome de Jesus, levanta homens valorosos, ó Deus, gente de oração, que tem amor pela oração, paixão pelo Senhor, desejo por te servir. Deus, converte o nosso bolso, Deus, converte, ó Deus, converte os nossos talentos, ó Deus, converte, ó Deus, nossas capacidades. Deus, levanta, ó Deus, não levanta, ó Deus, um exército de Déboras, não, ó Deus, levanta um exército de Déboras, de Maria, de Joana, ó Deus, de mulheres que impactaram, ó Deus, essa terra, que transformaram, transformam
transforma as nossas mulheres em mulheres valorosas, ó Deus, em mulheres de oração, como os homens de oração. Ó Deus, nós temos uma família, nós somos o único povo, ó Deus, um povo que tem experimentado o poder da oração, e nós cremos que a glória do Senhor encherá esse lugar e transbordará para a rua Décio Vilares, transbordará para a rua Figueiredo, para a Avenida Copacabana, para a Orla, para o bairro do Leme, para o bairro do Arpoador, para Botafogo, para o Flamengo, para a Glória, para São Conrado, para Leblon. Ó Deus, onde tiver um ser humano nessa região, ele será impactado por essa glória. Então vem Deus poderoso, vem sobre a gente. Nós queremos mais, porque sabemos que o Senhor tem mais para dar, no nome de Jesus. Amém. Queridos, poderia sentar. Vou pedir o pastor Vitor Esther e o pastor Roberto conduza o pastor Vitor até ali à frente. Não saia ninguém sem abraçar. E o pastor está lembrando aqui, eu também não ia esquecer não. Tem um almoço, né, quem puder, né, para abençoar a comunidade Rio das Pedras, né, você vai estar participando também daquela obra, tá? Abraça o seu pastor, declara o seu amor para ele, né? Às vezes nós temos o costume de fazer isso depois, né? Temos que fazer enquanto ele está conosco, está cheio de vida e saúde, abraçá-lo, dizer a importância que ele tem e fala para ele que você quer ser uma bênção na vida dele. Amém?